por nós imolado. Celebremos, pois, a festa, com coração renovado, do pecado da maldade, sejamos purificados da verdade, o pão inteiro seja entre nós partilhado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos irmãos do Facebook que nos acompanham de todos os lugares, obrigado pela audiência, obrigado por participar conosco aqui da nossa comunidade matriz de Nossa Senhora das Graças, da paróquia São Francisco Xavier, aqui no município de Anchieta. Pedra rejeitada pelos homens, tornou-se a pedra angular. Imaginem vocês o pedreiro construindo. Ele pega as melhores pedras, as melhores, e vai jogando aquelas que não servem mais. Aquelas que estão entulhos, aquelas que ficam de escanteio, jogadas no canto. E quando ele está terminando a obra, ele vai procurar uma pedra e não vai encontrar essa pedra entre as melhores pedras. Ele encontra
a pedra rejeitada pelos pedreiros. Essa pedra que não valia mais nada, que ninguém dava mais nada por ela, é aquela pedra que amarra aquela obra. O cimento é uma invenção aí de uns 150 anos, mais ou menos, talvez até menos. Antigamente era pedra sobre pedra. Não tinha o cimento, não tinha a argamassa. Eles pegavam até óleo de baleia para poder fazer liga, para conseguir fazer um barro para colocar numa construção. Era pedra sobre pedra. Portanto, o templo de Salomão demorou 40 anos para ser construído. Jesus disse: eu o destruirei e em 3 dias eu o reconstruirei. O que os soldados e o que os fariseus, doutores da lei, falaram? Nós demoramos, Senhor, 40 anos para construir esse templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias. Meus irmãos, Jesus não estava falando do templo de pedra. Com certeza, ele estava falando do seu templo. Do seu templo. Templo de Deus, templo do Espírito Santo. Os 3 dias que ele ficaria morto, indo nas profundezas do inferno para resgatar, por pior que fosse o pecador, para redimir e resgatar. É isso que Jesus fez na paixão, morte e ressurreição. Ele morreu para que todos nós pudéssemos morrer com ele no nosso pecado, no nosso egoísmo, na nossa cegueira espiritual. Não pensem vocês que ele abriu o olho do cego à toa para se exibir, para se aparecer. Não pensem que ele abriu a boca do mudo porque ele queria se aparecer. Não pensem que ele abriu o ouvido do surdo só por acaso, que ele ressuscitou Lázaro. Não pense que ele curou o homem da mão seca, o paralítico à toa, não. É porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior surdo é aquele que não quer escutar. O pior mudo é aquele que não quer falar, se omitindo. O morto-vivo é aquele que se faz de um morto para viver, para poder se esconder, não se expor, não assumir seu compromisso, sua responsabilidade. Jesus, sendo a pedra rejeitada pela humanidade, pelos homens, pelos construtores, ele foi na contramão da vida, meu irmão. Ele foi na contramão de tudo, de todos, porque ele viu que do paraíso, do jardim do Éden, onde o pecado entrou no coração de Eva, e entrou no coração de Adão, e depois entrou no coração da humanidade inteira, foi preciso que voltasse ao início de todas as coisas, para que no mesmo jardim, onde se lança a semente que não morre, o grão de trigo que não morre, ele fica apenas um grão de trigo, mas se ele apodrece e morre, ele dá frutos, ele brota, ele cresce, ele dá vida. Jesus não fala no Evangelho de João de morte, diretamente morte, mas ele fala do grão de trigo que é necessário jogar no jardim, jogar na terra, para que ele apodreça, ele morra, para ele produzir frutos. Ele estava falando dele, essa semente viva, que é a palavra de Deus, que tem que morrer para poder produzir frutos e nascer. Por isso ele dizia a Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, quando ele dizia: vocês não estão entendendo nada. Quando eles queriam construir 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para ele, ele disse: agora vocês não entendem nada, mas vocês vão entender. Depois vocês vão entender tudo isso. Não dizeis a ninguém. Pedra rejeitada pelos homens tornou-se a pedra fundamental, a pedra angular. Vejam a narrativa do Evangelho da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigão de Jesus, de Marta e Maria. Quando Jesus soube da sua morte, ele já tinha 4 dias de morto. Já estava fedendo. Jesus diz: Lázaro não está morto, Lázaro vai ressuscitar.
A ressurreição de Lázaro é diferente da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus, por quê? Lázaro voltou, e voltou todo enfaixado, e precisou de alguém que tirasse dele essas faixas, porque sozinho ele não conseguiria se desprender da morte, do túmulo, da escuridão. A diferença da morte de Lázaro de Jesus, o túmulo vazio de Lázaro para o túmulo de Jesus, há uma diferença enorme. Por isso, os soldados vão no túmulo e não encontram mais o Jesus no túmulo. Vão as mulheres de madrugada e não encontram Jesus no túmulo. Quando um ladrão entra na sua casa, o que ele faz? Ele rouba tudo e deixa a sua casa arrumadinha? Não. Ele deixa tudo bagunçado porque ele tem um tempo curto para poder chegar e procurar o que tem de mais valor na sua casa para te roubar. E ele deixa tudo jogado de qualquer jeito. No túmulo vazio de Jesus, ele dobrou o seu santo sudário, um pano de linho, sem cortes, e deixou tudo guardadinho, dobradozinho, no canto da pedra onde ele estava sepultado. O evangelista João mostra isso com um detalhe muito importante. Muito importante. É importante que na leitura do evangelho de hoje, quando Maria Madalena, Maria de Magdala e as outras mulheres, mas João só fala de Maria Madalena, que vai no túmulo não mais para levar bálsamo, perfume, nada. Ela vai porque estava de madrugada, e de madrugada o sol ainda não tinha se pondo, não tinha se colocado ainda, surgido ainda, e ainda estava escuro, como se estivéssemos ainda na morte, na escuridão, porque houve uma grande escuridão com a morte de Jesus. E foi nessa noite, nessa madrugada, de sábado para domingo, que Maria Madalena foi ao túmulo. Ninguém mandou ela ir, ela foi. Por isso o Papa João Paulo II, Bento XVI, diz que Maria Madalena foi a primeira apóstola, depois de Maria, porque ela foi, olhou e saiu correndo. Ela foi àquele que era a referência do Cristo. E ela disse pela primeira vez um título de Jesus: os roubaram o corpo do Senhor. Roubaram, ela diz, tiraram o corpo do Senhor. Ela dá o primeiro título a Jesus. Então, aí há uma corrida, uma grande corrida, de Pedro e de João, o discípulo amado. Diz o evangelista que João, por ser mais novo, correu e chegou primeiro no túmulo, mas não entrou. Esperou que Pedro, que era mais velho, entrasse e reconhecesse a ressurreição de Jesus. Mas Pedro olhou e duvidou. João olhou e acreditou. Isso para mostrar, meu irmão, minha irmã, que o túmulo vazio não é sinal em si mesmo que Jesus ressuscitou. Alguma coisa a mais tinha que acontecer para que eles acreditassem. Por isso, na leitura de ontem de Mateus, ele fala: eu vos precederei na Galileia. Eu vos precederei porque lá tem que ter fé. Para acreditar que eu ressuscitei, tem que ter fé. Não é qualquer um que vai acreditar que eu ressuscitei. Por isso que na oitava da Páscoa, de hoje até domingo, nós vamos viver 8 dias falando da ressurreição de Jesus, do discípulo de Emaús, de Tomé, que teve que colocar as mãos, tocar no peito aberto de Cristo. Tudo isso para quê? Essa catequese joanina pudesse catequizar cada um de nós para que a gente chegasse na Galileia, o lugar do batismo de Jesus, o lugar do batismo daquele povo que acreditou e confiou, e lá ele pudesse se revelar, lá ele pudesse dizer: coloca a mão aqui, Tomé, sou eu mesmo. E ele diz: felizes aqueles que acreditaram sem terem visto e sem terem tocado. A pedra rejeitada pelos homens, pelos construtores, tornou-se a pedra angular,
a pedra fundamental. Comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Diz Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas Paulo também nos fala na segunda leitura, na carta aos Colossenses: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Se você procurar Cristo onde não está, você não vai encontrar. Então ele tornou, com a sua ressurreição, uma nova criatura. Aqueles que tiveram que renascer pela água e pelo Espírito Santo, tornaram uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Não mais na tradição antiga, não mais nos costumes antigos, não mais na incredulidade, não mais na humanidade, mas na divindade. Porque aí Jesus agora, ele colocou algo muito importante. Muito importante. Aqueles que acreditarem em mim, do seu interior emanarão rios de água viva. Aqueles que morreram comigo, ressuscitarão comigo. Jesus dividiu a história em duas. A história da humanidade foi dividida em duas: o antes de Jesus e o depois de Jesus. O depois de Jesus nunca mais foi o mesmo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. Porque o amor passou a prevalecer sobre o bem. Aí vem o coronavírus agora. Desestrutura, desarticula todas as grandes potências. Gente, eu não acredito em praga, maldições, essas coisas. Eu não acredito. Porque eu acredito nesse Deus amor, misericordioso, que aceitou morrer por mim, por você, por cada um de nós. Mas eu acredito que Deus está permitindo que tudo isso aconteça, sabe para quê? Aqueles que fizeram do dinheiro o seu Deus, daqueles que esqueceram do bem maior, do Deus maior, que continuam colocando Jesus como uma pedra rejeitada pelos homens, pelos construtores, de escanteio, de lado. Esses estão sendo obrigados agora a se dobrar, se curvar diante de Jesus. E felizes daqueles, preste atenção nisso que eu estou falando, felizes daqueles que tirarem essa lição nesse tempo de isolamento social. Felizes daqueles que compreenderem que exatamente nesse tempo pascal, quaresmal, Deus permitisse que tudo isso acontecesse para uma conversão total. Porque não é quem tem mais dinheiro. Está mostrando que as grandes potências, os países mais ricos do mundo, são os que estão sendo mais infectados. Nos Estados Unidos as pessoas estão sendo enterradas em valas, como quando nas guerras, onde as pessoas não têm tempo de enterrar ninguém, eles vão fazendo covas e vão fazendo com trator assim buracos e vão colocando os caixões um em cima do outro, um do lado do outro, e vão passando outro trator jogando terra por cima, onde as famílias não podem despedir dos seus entes queridos, onde as pessoas não podem nem dizer um adeus, onde não pode acontecer mais nada. Quando que nós poderíamos imaginar nessa geração, nesse tempo de hoje, tudo isso acontecendo entre nós? Deus está falando sim, para os arrogantes, para os prepotentes, para aqueles que acham que são deuses de si mesmo. E tomara que as vidas de inocentes não sejam pagas às custas da ignorância de nossas autoridades constituídas, mas que tenha o zelo apostólico, o zelo missionário, o zelo cristão para cuidar daqueles menos favorecidos, daqueles que não têm gás, que não tem mais nada, que já estão perdendo tudo. E como nós sabemos, isso ainda pode durar não sei quanto tempo ainda. Mas que não deixe perder o amor misericordioso de Deus. O tema da campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse tema não acabou com a campanha da fraternidade. Ele vai ter que seguir para a gente para sempre, porque esse ensinamento de Deus, ele é profético para esse tempo próprio que a igreja está vivendo.
O Papa celebrando a Páscoa, a vigília da Páscoa, sozinho lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Nós celebrando com a igreja vazia aqui. E as igrejas católicas, todas as matrizes, só as matrizes podem estar celebrando, as catedrais, celebrando vazias. Mas não pode ficar fechada. Por quê? Porque aonde tiver um ser humano cristão batizado, ali está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Arquidiocese de Vitória hoje, durante essa semana, durante uma circular do nosso arcebispo Dom Dario, pediu que as paróquias fizessem gestos nas comunidades também, onde os ministros pudessem ficar nas igrejas distribuindo a comunhão, para que esse alimento que é Jesus ressuscitado pudesse continuar alimentando, fortalecendo as vidas daquelas pessoas angustiadas pela depressão, pelo isolamento social, pela tristeza de morrer, do medo, do pavor. Gente, isso está trazendo pavor, tristeza, angústia para muita gente. E vocês não imaginam ainda como que isso ainda vai perturbar gente, pessoas. Esse isolamento, gente, ele é necessário. Fica em casa sim, mas procure fazer alguma coisa para que você não caia em depressão, em insônias, em angústias, para que você possa passar por esse isolamento social e vencê-lo. Não deixar que ele te vença, mas você vencer esse momento em que você está passando de isolamento. Procure, como eu falava ontem, procura rezar mais do que você rezava. Procura ler um bom livro. Procura fazer um exercício para gastar essa energia toda que você tem guardada dentro de você. Seja criativo com seu filho, com sua filha, com seu pai. Hoje achei tão bonito. O meu irmão lá na casa do meu pai, eles pegaram um ovo de galinha, colocaram assim numa grama, no cantinho, e botaram assim, cada vez que eles tentassem assim, pegar a moedinha e quebrar o ovo, era R$10 que aumentava. Aí como eles eram ruins de pontaria, eles jogaram e já tinha acho que quase R$50, para ver quem conseguir numa certa distância, acertar o ovo e ganhar o dinheiro que estava ali. E eu falei assim, poxa, que vontade de estar lá também para acertar aquele ovo, não para ganhar dinheiro nem nada, mas para brincar com eles. Olha só, meu pai de 78 anos, brincando. Olha que criatividade, eu achei bonito isso. Faça isso, brinca de criança com seu filho, brinca de baralho, vai fazer alguma coisa. Saia dessa depressão, saia dessa angústia. E Jesus que venceu a rejeição, a condenação, a morte, e que ressuscitou, sendo a pedra rejeitada pelos homens, agora ele se torna a pedra angular, a pedra fundamental. E ainda hoje, nessa pandemia, é ele, a pedra rejeitada pelos homens, que já não dava mais valor a ele, é que vai botar o mundo no seu respectivo lugar. Amém? Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? É ele, somente ele pode colocar o mundo em ordem novamente. Pelas minhas orações, pelas suas, pelas nossas orações, botar o mundo de novo na humildade, na simplicidade, na partilha, na generosidade. Quanta coisa bonita que a gente está vendo na televisão, de tantas coisas ruins, quantas coisas boas estão acontecendo, as partilhas, as doações, as escolas de samba, fazendo roupa para as pessoas que trabalham nos hospitais, porque o governo não tem de onde tirar, e eles que têm costureiros estão fazendo tanta coisa bonita, máscaras, roupas descartáveis para poder ajudar. Quando que a gente poderia ver isso em pleno século XX? É Deus mostrando que o mundo tinha que dar uma parada e refletir e pensar. É hora do mundo ser outro depois dessa pandemia, depois desse isolamento social. Não só a partir da ressurreição de Jesus hoje, nesse domingo de Páscoa, mas que depois dessa pandemia seja uma Páscoa vitoriosa, onde nós sairemos vitoriosos. A vida também vai prevalecer sobre a morte, sobre esse vírus, e nós vamos conseguir vencer. E nós vamos contar para nossos filhos, netos, bisnetos, para todas as gerações que ainda estão por vir, dizer que nós fizemos parte de tudo isso e foi um povo que reconheceu Deus como seu Senhor e único Deus, porque não há outro Deus fora de Deus.
fora de Jesus Cristo. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos sãos dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. A resposta das preces. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Senhor, a nossa igreja. Senhor, fortalecei a vossa igreja com o Santo Papa Francisco, Dom Dario, Padre Eduardo e todo o clero, servos fiéis de Deus, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou. Rezemos. Abençoai, Senhor, a vossa igreja. Senhor Deus, por todos aqueles que não puderam ser batizados nesse sábado da Aleluia,